Olá, pessoal, boa noite. Só para saber se está todo mundo escutando bem, alguém podia escrever no chat ali, está ouvindo? Ah, beleza. Então, eu vou só dar mais uns 1 ou 2 minutinhos para a gente aguardar o resto do pessoal que vai chegando na sala e aí a gente começa. Então, esperar mais uns 1 ou 2 minutinhos. Enquanto isso, só dando algumas orientações, eu vou fazer a apresentação e o chat, o bate-papo, né, vocês podem comentando ou perguntar, perguntar alguma coisa. Eu só não vou parar a apresentação para responder na hora, vou deixar para responder no final. Né? Então, eu não vou, durante a apresentação, conseguir interagir no chat, senão eu vou acabar me enrolando aqui. Mas o Augusto ele está me apoiando aqui na apresentação, então ele vai ficar monitorando o chat enquanto eu estou fazendo a apresentação, aí ao final a gente interage nas dúvidas, nas perguntas e, e comentários aí que vocês queiram fazer. Tá? Eu não vou ligar a câmera, posso ligar a câmera no final, não sei se é necessário, só para também não exigir mais banda na rede aí e alguém ficar com dificuldade de acompanhar. Como a gente vai apresentar os slides, eu vou ficar falando, então meu rosto ali durante a apresentação não vai acrescentar muita coisa. E pode atrapalhar algumas pessoas que têm aí uma rede um pouco, com pouca capacidade. Tá? Então, eu vou deixar aqui a apresentação aberta. É, acho que a gente pode começar. Então, vamos começar. Eu vou. Para todo mundo conseguir enxergar a minha tela, eu deve estar um quadradinho aqui no canto que eu vou tirar. Então, beleza. Esse quadradinho é só para eu conseguir acompanhar o chat. Então, deixa eu arrastar aqui para o lado e a gente começa. Bom, então, a ideia da palestra de hoje é falar da importância da qualidade em requisitos para que se consiga ter requisitos de qualidade. Eu trabalho na Fato Consultoria e Sistemas, a gente trabalha com 3 disciplinas da engenharia de software, que são as disciplinas de medição, estimativas e requisitos. E há uma relação muito forte entre essas 3 disciplinas. Na verdade, a disciplina de requisitos fundamenta o trabalho de medição, fundamenta o trabalho de estimativas. Então, a gente tem uma referência grande no mercado com uma técnica de medição de software que é chamada análise de pontos de função.
E a matéria-prima para esse trabalho de medição são requisitos, né? Então, a gente lida bastante com os nossos serviços na área de medição, na área de estimativa, avaliando projetos de clientes, avaliando basicamente requisitos, né, especificações de requisitos. E a gente encontra de tudo, encontra coisas que são legais, se vê práticas interessantes, encontra coisas tenebrosas, né? E a gente percebeu que esse trabalho que a gente faz com a parte de medição e estimativas só frutifica quando também se faz um trabalho de qualidade. Então, a gente trabalha hoje com esse tripé das 3 disciplinas. Eu tenho 20, 20 anos de experiência, 21 anos de experiência com desenvolvimento de sistemas, já fui desenvolvedor, já passei pelo, pelo papel de fazer o trabalho de requisitos, já passei pelo papel de ser o destinatário, né, do trabalho de requisitos que outra pessoa faz, já sofri os problemas de ter que desenvolver com uma especificação de requisitos de baixa qualidade. Então, tudo isso usei. Vou também tentar trazer alguma experiência aí para compartilhar com vocês ao longo da apresentação. Então, a nossa agenda é começar falando da qualidade de requisitos, né? Por que a gente tem que se preocupar com a qualidade em requisitos? E, na verdade, o que é qualidade, a gente vai discutir, e também o que é requisito, né? Se eu falo qualidade de requisitos, eu tenho que ter um conceito bem claro do que são essas duas definições. A gente vai comentar sobre a especificação de requisitos, o que é o papel da especificação de requisitos. Uma coisa que muita gente tem dúvida é qual o nível de detalhe adequado que a gente deve dar à especificação de requisitos. Então, a gente vai comentar de alguns fatores que vão influenciar nessa decisão e critérios de qualidade para requisitos, né? Que fatores são considerados quando se avalia qualidade em requisitos. E a gente finaliza comentando sobre duas atividades muito importantes no processo de desenvolvimento para garantir a qualidade do trabalho de requisitos. Então, por que qualidade em requisitos? A gente teve, esse ano, a informação publicada pelo PMI, Project Management Institute, que é a referência hoje para a gestão de projetos no mundo, um estudo dizendo que quase metade dos projetos que fracassam tem a motivação na má gestão de requisitos. Então, o trabalho de requisitos, né, desleixado é um fator de risco muito grande para o projeto como um todo dar errado. Só isso aí já justificaria a gente falar desse tema requisitos. Mas tem mais coisas aí. 20% dos defeitos em projetos de software têm origem já no trabalho de requisitos. O trabalho de requisitos é mal feito e a própria especificação, quando se elabora, já carrega 20% dos defeitos do projeto. Isso aí, estudo feito por esse autor, chamado Capers-Jones. E a gente tem também a informação de que, quanto mais tarde a gente detecta um defeito no software, mais caro é fazer a correção. Então, existem diversos autores falando que você corrigir, encontrar e corrigir um defeito, né, depois que o software está em produção, pode ser mais de 100 vezes mais caro. Né? E a informação do Barry Bean, que é um autor aí muito referenciado para a parte de... é o autor do COCOMO, que é um modelo de estimativa de software, mas não só ele, outros autores falam até 200 vezes mais custoso você corrigir um defeito em produção do que na fase de requisitos. E na fase de requisitos, o trabalho de correção pode ser simplesmente editar um documento
e pronto. Né? Agora, ele fica na especificação de requisitos e caminha para dentro da esteira do processo de desenvolvimento. Cada etapa que ela avança, fica mais caro corrigir esse defeito. Então, a gente percebe que qualidade em software tem uma relação muito forte também com nível de defeito ou ausência de defeitos. Né? Mas esse assunto, qualidade, é um assunto que o termo qualidade tem uma definição já bastante consolidada no mercado. A ISO 9000, né, define qualidade como grau com que um conjunto de características inerentes atende aos requisitos. O Guia de Gerenciamento de Projetos, que é o PMBOK, usa essa mesma definição. O Guia de Conhecimento de Análise de Negócio, que é o BABOK, usa a mesma definição da ISO. E acredito que a maioria das pessoas tem essa ideia. Qualidade é atender aos requisitos, atender uma especificação. Né? Se eu conseguir atender a todos os requisitos, fiz algo de qualidade. Esse é acredito que seja o senso comum. Mas peraí, se a gente fala aqui, qualidade é atender os requisitos e no slide anterior eu falei que 20% dos defeitos estão nos requisitos, como é que a gente vai ter qualidade se os próprios requisitos são defeituosos? Né? A gente entrou em uma sinuca de bico. Então, essa definição de qualidade bota a gente em dificuldade. Se os requisitos têm defeitos, se cumprir os requisitos, o software vai ter defeito, eu não posso falar que ele tem qualidade. Então, é importante também conhecer a definição de requisito, que aí a gente vai entender melhor como é que se sai dessa sinuca de bico. A gente tem uma definição padrão na indústria de software, que é a definição da I3E, que define requisitos em 3 partes. A primeira parte, ela fala do requisito como uma condição ou capacidade necessária para um usuário resolver um problema ou alcançar um objetivo. Ou seja, a gente fala do requisito aí como um desejo, como algo que o usuário, uma parte interessada, quer alcançar, não tem ainda, né, mas quer obter do projeto, do software. Então, são coisas que têm que ser, vão ser trabalhadas para serem atendidas por um projeto. Existe uma segunda parte da definição, uma outra alternativa para a definição de requisitos, que fala de uma condição ou capacidade que deve ser atingida ou possuída por um sistema para satisfazer um contrato, especificação, um padrão. Ou seja, eu posso falar do requisito como algo concreto, não como um desejo. Então, por exemplo, um software pronto, ele tem requisitos. Uma cadeira tem requisitos. A cadeira tem um requisito de ser branca. A cadeira tem um requisito de suportar até 200 quilos. Né? Então, o software pronto, ele tem requisitos. Né? Já é uma característica dele. E uma terceira parte da definição apresenta requisito como uma representação documentada de uma dessas duas definições anteriores. Então, eu posso falar do requisito como desejo, como algo concreto já existente no produto, ou como a documentação de uma dessas duas coisas. Então, muitas vezes a gente fala requisito, fala especificação de requisito, é a mesma coisa. Né? Mais comum é a gente se referir a essa representação documentada como especificação de requisitos. Né? A gente está falando da parte que fala da documentação dos requisitos. Agora, em que isso ajuda a sair da sinuca de bico que eu falei antes? O que acontece é que as especificações de requisitos elas deveriam representar fielmente
a parte 1 da definição, os desejos. Se a minha especificação de requisitos ela não representa, não consegue capturar essas capacidades, esses desejos que a gente tem para resolver um problema, então é uma especificação de requisitos errada, ela vai ter defeitos, né? E isso explica lá os 20% de defeitos, ou seja, é uma especificação de requisitos que peca na qualidade, porque tem coisas lá que não, por exemplo, representam o item 1, né? O desejo. É algo que foi escrito, mas que não reflete fielmente o desejo do cliente. Então, é um documento, mas não posso dizer que é um documento que tem todos os requisitos corretos. A gente vai falar mais dessa questão da qualidade aí da especificação de requisitos. Então, a especificação de requisitos é um documento ou um conjunto de documentos que tem vários requisitos e o objetivo é ajudar os clientes a descrever com precisão o que eles querem obter do software que vai ser construído e ajudar aos desenvolvedores a compreender o que os clientes desejam. Basicamente isso. Eu consegui estabelecer o entendimento entre essas duas partes através da especificação. Então, o papel da especificação de requisitos é funcionar como um contrato entre as duas partes, entre clientes e desenvolvedores. Para funcionar bem, né, para as duas partes, algo que eu devo evitar é entrar em aspectos de design, de implementação, na especificação de requisitos. Porque a partir do momento que eu começo a colocar informação nesse nível, é informação que pode ser muito útil para o lado dos desenvolvedores, mas para o lado do cliente começa a complicar o entendimento. Eles já não vão entender o que está se querendo dizer com aquilo. E aí a gente perde o papel principal, né, de ser um contrato entre as duas partes. Porque se a ideia é ser um contrato, as duas partes têm que entender o contrato para poder assinar esse contrato, né, assumir o compromisso. Se uma das partes não consegue entender, esse compromisso dos dois não vai acontecer nunca, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas pensam que para fazer um bom trabalho, uma boa especificação de requisitos, a gente tem que detalhar bem as coisas. Na verdade, não necessariamente a gente precisa ter uma especificação de requisitos aí minuciosa. O objetivo principal é conseguir promover um entendimento entre essas duas partes. Se as duas partes estão de acordo sobre o que vai ser construído e entregue, beleza, ela está cumprindo o seu papel, né? Agora, um fator que influencia bastante o nível de detalhe que a gente vai trabalhar na especificação é o nível de confiança entre as duas partes. Por exemplo, quando a gente trabalha com um desenvolvimento, um projeto interno, geralmente o nosso cliente é um colega de empresa. São pessoas que a gente, às vezes, já tem um histórico de outros projetos trabalhados com ela. Às vezes é um colega de trabalho que a gente tem uma intimidade, de ter uma relação fora da empresa. Então, no desenvolvimento interno, em geral, o nível de confiança é mais alto do que o desenvolvimento externo, onde a gente está lidando com uma equipe de outra empresa, pessoas às vezes desconhecidas antes da gente começar o projeto. Então, para lidar com esse, esse nível de confiança mais baixo, uma forma de reduzir riscos aí no projeto é detalhar mais a especificação. Não é só o nível de confiança, tá? Por exemplo, o momento que a gente está do projeto também vai determinar o que a gente vai produzir em termos de detalhe no trabalho de requisitos. Quanto mais cedo eu estiver no projeto,
Mais alto nível vai ser a minha especificação e menos condição de tenho de fazer ela detalhada. Agora, quanto mais avançado, mais eu tenho condição de detalhar isso. Essa questão do nível de confiança, ela se manifesta aí de várias formas. Então, essa tabela aqui é uma maneira da gente traduzir essa coisa do nível de confiança em diferentes manifestações. Então, por exemplo, na coluna da esquerda eu estou colocando situações onde fatores que favorecem a gente não precisar de uma especificação tão detalhada. Primeira coisa, clientes altamente envolvidos no projeto. Então, por exemplo, dentro da filosofia ágil de desenvolvimento de software, um dos princípios é ter o cliente participando diariamente do projeto. Então, se a gente tem aí os clientes participando, né, muito próximo e frequente do trabalho do projeto, eles estão cientes de tudo que está acontecendo. A necessidade de fazer algo mais detalhado na especificação é menor, talvez não seja tão necessário, seja perda de tempo ficar colocando detalhes de coisas que as duas partes já estão claramente acordadas sobre o que deve ser entregue. Agora, o contrário, se eu tenho clientes que participam, se envolvem um pouco no projeto, para a equipe de desenvolvimento, né, minimizar riscos, ela vai trabalhar a especificação com mais detalhes, evitando depois ter que ter um retrabalho grande lá na frente, refazendo coisas que estão mudando porque o cliente, porque o cliente, perdão, porque o cliente mudou de ideia. Outra situação, quando a gente está trabalhando em um projeto onde a gente encontra antecedentes. O que são antecedentes? Por exemplo, projetos similares. A gente às vezes faz uma manutenção igual para vários sistemas. Já passei por isso. Às vezes o governo baixa aí uma medida provisória, uma nova regulação, e você tem que pegar 3, 4 sistemas e fazer a mesma adequação. Né? Então, poxa, se eu já tenho algo que já foi produzido para um sistema, né, e está bem detalhado, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, eu não vou precisar de entrar em tantos detalhes. Outro exemplo, talvez mais comum, é quando a gente faz o redesenvolvimento de sistemas. Nesse caso, eu tenho um sistema legado que já existe, esse sistema, mesmo que ele não tenha documentação, ele tem seus requisitos, porque são as características inerentes a ele, mas ele pode ter também documentação, ele pode ter manual do usuário. Eu não preciso de uma documentação, às vezes, tão detalhada, porque, em caso de dúvida, a referência é aquele produto que está lá disponível, é o legado que já está lá na mão do cliente para ele olhar qualquer detalhe que ele queira se informar. Quando o nosso projeto também vai, em vez de desenvolver um software, vai usar um pacote, então fazendo um trabalho de requisitos, e já sei que aquilo vai resultar na contratação de um pacote, não faz sentido eu produzir uma especificação detalhada, porque ninguém vai usar aquilo para construir um produto. Eu tenho já produtos no mercado, os fornecedores desses produtos têm eles documentados, então, em caso de dúvida a respeito de algum detalhe, eu vou consultar a documentação do produto em vez de ficar gastando muita energia para se produzir uma especificação detalhada. E tem também situações onde a gente está trabalhando no projeto e às vezes é um processo de negócio novo na nossa empresa. Então, os próprios gestores estão desenvolvendo ou definindo os procedimentos de negócio quase ao mesmo tempo em que a gente está trabalhando no desenvolvimento do produto. Você querer fazer uma especificação detalhada é enxugar gelo, porque aquilo vai mudar tanto que o esforço de você tentar manter aquela coisa detalhada, desatualizada, começa a não compensar. Então, melhor ter uma especificação que fale do principal, e isso aí não muda tanto, né?
e é mais fácil de manter, porque mudou, eu tenho menos trabalho de manter essa documentação atualizada e consistente. Aí falando das situações onde eu vou precisar de mais detalhe na especificação. Desenvolvimento externo é um caso, né? Então, trabalhar com uma fábrica de software fora da nossa empresa, por exemplo, eu vou precisar de que toda a especificação tenha a informação, toda a informação necessária para que o lado de lá, né, o fornecedor, consiga entregar exatamente aquilo que eu quero. Quando está todo mundo trabalhando junto, às vezes o documento não tem detalhes, mas essa lacuna de informação é facilmente coberta pela interação aí entre as pessoas que estão trabalhando juntas. O segundo item que fala membros da equipe geograficamente dispersos é parecido com o anterior, só que no anterior a gente está falando do cliente e desenvolvedores, né, trabalhando em empresas distintas. Isso já acaba promovendo uma separação geográfica. Mas, no segundo caso aqui, eu estou falando da separação entre os membros da própria equipe. Então, isso pode acontecer tanto no desenvolvimento interno quanto externo. Então, hoje, muitas empresas têm a facilidade de trabalho em home office, né, trabalho de casa. Existem empresas que desenvolvem projetos com pessoas de várias partes do mundo. Então, tem clientes, né, que às vezes um projeto está sendo tocado com gente no Brasil, gente nos Estados Unidos, gente na Índia, gente na Europa. Beleza, existem vantagens aí a gente conseguir compor uma equipe, às vezes com as melhores cabeças do mercado, né, em qualquer parte do mundo. Só que isso cria um desafio grande também na comunicação entre os membros da equipe, e aí isso gera um fator de risco do projeto. Uma forma de mitigar isso é passar a detalhar mais a especificação de requisitos, né, para evitar bater cabeça. Existem casos onde, bom, o terceiro, a elaboração de casos de testes baseados nos requisitos. A gente tem, normal seria imaginar isso, né? Eu vou ter a equipe de testes elaborando os casos de testes a partir da especificação de requisitos. Então, nesse caso, a própria elaboração dos casos de testes funciona como uma ótima ferramenta para avaliar a qualidade da especificação. Se o pessoal não consegue elaborar os casos de testes, é porque a especificação de requisitos às vezes não contém as informações que deveriam ter, não tem o detalhe que deveria ter. Então, esse é um ponto aí que vai acabar induzindo a gente a ter mais informação na especificação de requisitos. Quando a gente tem a necessidade de estimar o projeto com mais precisão, então não existe mágica, para uma estimativa mais precisa eu preciso de mais informação, e isso significa mais detalhes dos requisitos. A gente trabalha aí com a rastreabilidade de requisitos. Se eu tenho uma exigência de rastreabilidade mais alta nos requisitos, eu preciso de mais detalhes também na especificação de requisitos. Então, isso é para dar uma ideia do que a gente pode considerar aí na escolha do nível de detalhe para uma especificação de requisitos. Vamos comentar agora sobre os critérios de qualidade para uma especificação de requisitos. Esses critérios seguem um padrão, é a norma 830 da I3E, que está embaixo no slide, não é uma definição nossa. Então, ela pontua vários critérios para que se considere uma boa especificação de requisitos. Primeira coisa é, uma boa especificação de requisitos deve ser correta. O que é isso? Ou seja, todo requisito que ela possui tem que satisfazer alguma necessidade de negócio. Se eu tenho requisitos na especificação que eu não consigo estabelecer essa ligação com os requisitos de negócio ou objetivo do projeto, é uma especificação errada, por melhor que isso esteja especificado.
Então, isso, essa ligação entre os requisitos da especificação com os objetivos do projeto, né, com os requisitos de negócio, ajudam a gente também a evitar dois problemas, dois fenômenos no escopo do projeto, que que prejudicam bastante a gestão do projeto, ou podem prejudicar, que é o scope creep e gold plating. Scope creep é o aumento ou crescimento não controlado do escopo. É o famoso cliente que se você der espaço, ele vai só pedindo, 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 né? Ele vai pedindo requisitos aí, uma capacidade infinita. Agora, sempre que eu encontro uma parte interessada, né, do projeto, um cliente, solicitando requisitos, eu devo estabelecer essa ligação. Isso que você está me pedindo tem alguma ligação com o objetivo do projeto? Muitas vezes não. Tá? E o analista de requisitos, às vezes, deixa de fazer essa análise boba e acaba incluindo dentro do escopo coisas que são estranhas aos objetivos do projeto. E isso pode até levar o projeto ao fracasso. Gold plating é uma prática também não recomendada, porque assim, muitos desenvolvedores, na ânsia de querer entregar algo, né, mais valioso para o cliente, começam a colocar coisas que não estavam na especificação de requisitos. Pode ser uma funcionalidade que ele pensa que o cliente vai achar interessante, ou pode ser um requisito de qualidade mais elevado do que foi especificado. Para fazer essa coisa aqui ficar duas vezes mais rápida me dá pouco trabalho. Então, deixa eu fazer esse negócio duas vezes mais rápido. Né? O software vai ficar mais rápido e o cliente vai gostar. É uma prática que pode também levar o projeto para uma situação difícil, porque consome recursos e se o cliente, se a gente fez um bom trabalho de requisitos e isso não está na especificação, significa que entregar mais não vai ser valorizado pelo cliente. Se o cliente valorizou, é porque a gente não fez um bom trabalho de requisitos, não compreendeu bem a sua necessidade. Então, uma especificação correta não tem requisitos sobrando, requisitos supérfluos. Outro critério de qualidade é que a especificação de requisitos seja clara, ou seja, não tenha ambiguidade, seja de fácil entendimento, consiga ter uma interpretação única para todo o público-alvo para o qual ela vai ser direcionada. Então aí a gente tem uma dificuldade que é o seguinte: na grande maioria das vezes, a especificação de requisitos usa linguagem natural para descrever requisitos. E a linguagem natural é algo inerentemente ambíguo. Então, eu tenho que ter muita atenção, muito cuidado ao escrever requisitos para evitar ambiguidade, evitar dificuldade no entendimento. Né? Então, uma especificação de requisitos não é nada mais, nada menos que um texto. Né? Então, todas as boas práticas de redação valem aí para uma especificação de requisitos que você vai descrever com linguagem natural. Então, isso é uma coisa que muitos analistas de requisitos falham, né? Então, tem gente que está trabalhando como analista de requisitos, mas no vestibular teve uma nota ruim em redação, não é bom em redação. Não tem como o cara fazer um bom trabalho de requisitos se não é bom em redação, porque ele pode fazer o melhor trabalho dele para entender a necessidade do cliente, mas ao traduzir isso em um documento, ele vai cometer uma série de erros que vão fazer aquele trabalho dele perder qualidade. Uma maneira de contornar essa dificuldade da linguagem natural é usar modelos. Então, quando a gente usa modelos, a gente usa uma notação mais formal e isso elimina ou minimiza, né, a ambiguidade. Na verdade, pode falar que elimina a ambiguidade. Só que
eu não consigo, termos práticos, né, compor uma especificação de requisitos somente com modelos. Em tese poderia, né? Se a gente for usar linguagens formais, falar aí de algo mais acadêmico, até seria possível. Só que aí seria algo que, para o cliente entender, aí já complicou. Então, feriu o objetivo aí também da especificação de requisitos. Então, outras dicas é tentar usar um vocabulário consistente, né? Vocabulário de negócio do cliente. Quanto mais próximo desse vocabulário eu falo, mais fácil, mais clara é a especificação. E existem palavras proibidas que tem muitos analistas aí que gostam de usar, né? Então, se encontrar etc. numa especificação de requisitos, encontrar entre outros, significa que o cara que fez aquela especificação é um preguiçoso, né? Uma especificação de requisitos que tem etc. entre outros, quer dizer nada. O mundo inteiro pode caber dentro desse etc. Né? E é a brecha, às vezes, que o cliente tem para enfiar tudo que ele gostaria, que ele não pediu originalmente. E aí os termos também subjetivos, né? Que aí também são usados com uma frequência assustadora. Então, você escrever que o software deve ser portável, escrever que o software tem que ser rápido, que a interface tem que ser amigável, o uso tem que ser intuitivo. Isso aí não significa nada, porque cada um tem uma interpretação diferente. Então, sempre que eu encontro esses termos, eu deveria procurar uma outra forma de descrever que não gerasse essa subjetividade. Buscar também uma boa organização dos requisitos, buscar uma forma lógica, isso tem a ver com as boas práticas de redação, né? Organizar as minhas ideias numa sequência lógica e sempre que possível usar exemplos. Porque às vezes, por melhor que a gente tente escrever, né, tente deixar claro, às vezes o próprio conceito do requisito não é tão trivial. E aí você coloca um exemplo, aí muita gente vai entender pelo exemplo e aí ficou a habilidade também eliminada, cumpriu o papel. Outra característica de qualidade é que a especificação seja completa, ou seja, todas as funcionalidades, todos os requisitos não funcionais, né, que deveriam estar contidos lá, estão presentes. Por exemplo, toda para toda a entrada que o software pode tratar, tem que ter uma resposta, né, também definida no software. Eu estou usando modelos ou figuras, diagramas ao longo da minha especificação, referências, rótulos. Em resumo, né, não pode faltar nada. Durante o trabalho de elaboração da especificação de requisitos, a gente vai ter uma especificação de requisitos que pode estar completa em algumas partes e incompleta em outras. Né? Então, a gente está discutindo algum assunto e está detalhando, está explorando esse assunto. Por algum motivo, surgiu um assunto novo, a gente decidiu deixar isso para tratar mais à frente. Então, eu posso identificar um requisito novo, né? Colocar na especificação que isso está para ser definido e sigo o meu trabalho de requisitos para voltar nisso depois. Agora, só acabei adiantando. Se a minha especificação de requisitos tem alguma parte, né, com esse termo a definir ou para definir, alguma coisa assim, se ela ainda não está considerada, né, entregue, completa, beleza. Agora, se a gente pega uma especificação e fala que ela está finalizada e a gente encontra coisas assim na especificação, e ela está incompleta. Peca nesse item de qualidade. Rastreabilidade de requisitos ajuda também a verificar se a especificação está completa. A gente vai falar um pouquinho da rastreabilidade, é um outro item que a gente vai falar aí na frente. Uma especificação de qualidade é consistente, ou seja, não existe contradição entre as informações contidas na especificação.
E muita gente faz um ótimo trabalho, né, de requisitos, produz uma documentação muito bacana e tem todo o cuidado, né, de evitar essas contradições, mas às vezes a gente encontra esse tipo de coisa, né? Frequentemente a gente encontra esse problema. E muitas vezes não é porque o analista de requisitos foi descuidado ao elaborar a especificação. Na verdade, o que causa mais inconsistência na especificação são mudanças de requisitos mal assimiladas. Então, se a primeira versão que você produziu estava bacana, tudo bonitinho, aí veio uma solicitação de mudança, você foi lá ajustar, mas opa, ajustou um pedaço, faltou ajustar outro, ficou inconsistente, né? Então, aí os exemplos que a gente está falando. Então, tem requisito que fala que, vamos pegar um exemplo, o requisito é a tela tem que ser branca. Em outro lugar está falando que a tela tem que ser preta. Ou é preto ou é branco, não pode ser conflitante, né? Os relatórios têm que ser gerados em formato Excel. O outro está falando em outro lugar que o relatório vai ser gerado em HTML ou XML. Então, toda a informação ela tem que estar alinhada, né? Então, em geral, são as mudanças maltratadas que geram inconsistência na especificação de requisitos. E isso tem a ver com uma outra característica de qualidade, que é a facilidade de mudanças. Uma boa especificação de requisitos é aquela que eu consigo promover uma mudança de maneira fácil, sem comprometer a consistência das informações. Então, por exemplo, redundância de informação é algo que dificulta a gente ter uma especificação fácil de modificar. Porque se tem informação redundante, quando surgir uma mudança, eu tenho que lembrar de alterar em vários pontos da minha especificação essa informação, porque ela está redundante. Se eu esqueço um ponto, aí eu gero a inconsistência, né? Então, uma forma de tentar ter uma especificação modificável, minimizar a redundância, ter uma boa organização, né, das informações, não misturar as ideias dos requisitos, cada requisito com uma ideia própria e separada, não misturar uma coisa com a outra. E um sintoma clássico, né, de uma especificação não modificável é, por exemplo, o seu cliente pede uma mudança simples, ele fala assim para você, Guilherme, eu queria, estava discutindo ali no meu departamento, e eu vi com o pessoal que seria interessante a gente aceitar também cartão de crédito como pagamento no sistema. A princípio seria só dinheiro ou cheque, mas a gente viu que é importante aí para o mercado a gente aceitar cartão de crédito. Então, basicamente, ele pediu uma mudança. Aí, quando a gente toma conhecimento disso, entra em desespero. Você olha assim, põe a mão na cabeça e fala: meu Deus do céu, vou ter que alterar 30 casos de uso. Então, se uma mudança simples impactou em 30 casos de uso do seu projeto, significa que esse seu trabalho de requisitos, né, pecou nesse aspecto de facilidade de mudança. Se você tivesse organizado, estruturado as informações de uma outra maneira, você teria essa solicitação de mudança impactando talvez um ponto só da sua especificação. Muito mais fácil de tratar a mudança e menos chance de cometer erros, gerando inconsistência. Outra característica de qualidade de uma especificação de requisitos é que ela tem que ser priorizada. Ou seja, cada requisito ele tem que ter um valor relativo, né, baseado em vários critérios, para que a gente consiga garantir que o esforço, a energia, né, os recursos que a gente vai consumir do projeto
vão maximizar o valor do projeto. Ou seja, se eu priorizo os requisitos, eu consigo reduzir riscos, focando, por exemplo, naqueles que são mais críticos. Se eu não tenho uma especificação de requisitos priorizada, talvez o projeto não otimize a entrega de valor, né? O custo-benefício do projeto pode mudar. Então, a priorização vai ajudar a gente a identificar que requisitos a gente vai analisar primeiro. Então, identifiquei, até para o nosso próprio trabalho de requisitos, né? Existem 3, 4 assuntos que a gente tem que explorar no trabalho de requisitos. Se eu não priorizei nada originalmente, nem sei qual assunto que eu devo começar a priorizar no meu trabalho de requisitos. Em termos de implementação também, né? A priorização vai ajudar a definir quem que a gente vai empacotar para o desenvolvimento primeiro, os requisitos, né? Quanto tempo ou atenção a gente vai dar aos requisitos. Aqueles que são mais críticos, a gente pode gastar mais tempo. Eu deveria gastar mais tempo nele do que aqueles que têm menos importância, porque o risco é menor. E também, uma especificação de requisitos de qualidade é verificável, ou seja, para cada requisito que está presente na especificação, eu consigo demonstrar que o software atende naquele requisito. Há uma forma de testar o requisito, né? Há uma maneira de a gente demonstrar que ele foi atendido. E isso num custo-benefício aceitável, né? Então, se eu não conseguir definir uma maneira de verificar se o requisito foi atendido num custo-benefício aceitável, então é um requisito que deve ser ou revisado ou eliminado do projeto. Então, todo requisito que está expresso de maneira subjetiva, ele é não verificável. Então, o software tem que ter uso intuitivo. É um requisito que não é verificável. Como que se demonstra que ele é intuitivo? Se o entendimento de intuitivo é subjetivo, né? Então, aqui, dois exemplos bem distintos. Um fala que a interface do usuário deve ser amigável, ou seja, subjetivo. Então, não é verificável. Outro fala que 95% das transações devem ser processadas em menos de um segundo cada. Isso é verificável. Está expresso em termos mensuráveis, pode ser testado, demonstrado e atende. Existem coisas que podem até ser testadas e demonstradas, mas o custo disso inviabiliza o projeto. Um exemplo, o cliente fala assim, eu quero que o meu sistema rode em qualquer browser do mercado. Quando ele fala esse tipo de coisa, né, e a gente incorpora esse requisito, é até possível, né, demonstrar isso. Agora, o esforço e o custo disso pode inviabilizar o projeto. Então, quantos browsers existem no mercado? Quantos navegadores? Eu não sei. E quantas versões, né, de cada navegador existem no mercado? Também não sei. Então, a gente fala aí de dezenas ou centenas de possibilidades. O cara que falou isso não estava ciente desse impacto. Então, eu teria que reformular o requisito para que consiga demonstrar que ele é atendido no custo-benefício aceitável do projeto. E uma especificação de requisitos, ela é rastreável, ou seja, existe um vínculo entre os requisitos, o que originou os seus requisitos, os requisitos e os produtos que vão ser derivados desses requisitos. Então, o nível de rastreabilidade é algo que faz parte da metodologia que cada empresa adota, faz parte do plano de gerenciamento de requisitos, né, do projeto. Eu não vou entrar aqui na rastreabilidade. Projetos, por exemplo, existem projetos, a gente tem um exemplo, projetos para determinados tipos de software, para as empresas aéreas, né, vão rodar software embarcado, software que vão rodar embarcado
em avião, existem determinadas certificações de qualidade para esses softwares que exigem um nível de rastreabilidade altíssimo. E a gente vai desenvolver software para controlar a padaria do nosso tio, aí não tem sentido trabalhar no projeto com esse mesmo nível de rastreabilidade, né? Mas a rastreabilidade ela tem um papel importante porque ajuda a tornar a especificação mais facilmente modificável, porque se os requisitos têm um vínculo entre si, se eu modifico um requisito, a rastreabilidade vai me apontar possíveis outros requisitos que poderiam ser impactados. Então, eu já vou direto àqueles pontos avaliar se aquilo precisa de mudança também. Vai ajudar a verificar se a especificação está correta, ou seja, se todos os requisitos têm ligação com os objetivos do projeto, está correto. Completa, ou seja, se eu conseguir mapear todos os requisitos, se eu conseguir, por exemplo, identificar que todos os objetivos do projeto foram implementados em requisitos do software, também ajuda nesse sentido. Então, a rastreabilidade ajuda também a identificar requisitos que estão faltando ou sobrando no projeto. E também na gestão de requisitos, de riscos, perdão. Requisitos que têm muitas relações, ou seja, requisitos que um requisito que tem vínculo com 20 outros requisitos representa um requisito de maior risco do que outro que é isolado ou que tem uma ligação com um ou dois requisitos, né? Então, eu posso dar uma atenção maior a esses requisitos que têm mais relações de forma a minimizar risco. Então, esses são os critérios de qualidade que a I3E coloca para a especificação de requisitos. O que vai garantir que esses critérios sejam atendidos? Duas atividades no trabalho de desenvolvimento, que é o trabalho de verificação de requisitos e o trabalho de validação de requisitos. A verificação de requisitos é um trabalho interno ao projeto, ou seja, é desenvolvido internamente à equipe, não envolve o cliente, que é garantir que a especificação, os modelos atendem aos padrões. Então, se eu tenho uma metodologia de desenvolvimento de sistemas, existem artefatos próprios para os requisitos, e esses artefatos têm padrões. Então, por exemplo, documento de visão pode ser um tipo de documento de requisitos, que faz parte da minha metodologia. O documento de visão tem um modelo dentro da minha empresa. Se alguém faz um documento de visão com seções faltando, por exemplo, é algo que deveria ser detectado no trabalho de verificação. Modelos. Se a gente vai desenhar, por exemplo, um diagrama de caso de uso, se a gente usa essas ferramentinhas UML, as ferramentas forçam que quem vai desenhar o modelo já faça isso dentro do padrão da UML. Agora, se o cara vai usar o PowerPoint, vai usar o Paintbrush para desenhar esse modelo, provavelmente ele vai cometer alguns erros de notação, e erros dessa natureza também impactam negativamente no projeto, prejudicam a compreensão ou geram a interpretação errada das coisas, levando a erros no projeto. Então, a ideia aqui é que, internamente, se faça um trabalho para ver se o que foi produzido de especificação foi bem feito. E esse trabalho de verificação não é feito pelo próprio autor da especificação de requisitos. Ele é suspeito, Ele é suspeito para avaliar a qualidade do próprio trabalho. Geralmente a gente acha que fez tudo bem feito. Então, a ideia é envolver alguém que não seja o autor do trabalho de requisitos para esse trabalho de verificação. Existem várias técnicas de verificação de requisitos
Duas das mais importantes são checklists, que é basicamente você mapear tudo que tem que ser coberto em termos de padrão, né, na especificação. Então, por exemplo, um documento de visão. Posso ter um checklist no meu processo de desenvolvimento falando que para esse documento de visão estar dentro do padrão, esses são os critérios que têm que ser atendidos. E aí alguém, que não é autor do projeto, passa por esses itens verificando se o documento produzido está dentro do padrão. E outra ferramenta são revisões. Sempre que eu pego alguém diferente do autor para avaliar o trabalho de requisitos, é uma outra cabeça, uma outra visão, e essa visão distinta do autor ajuda também a detectar muitos erros, muitas falhas. Então é algo extremamente positivo. Eu comentei do trabalho de elaboração dos casos de testes a partir da especificação de requisitos, é um tipo de revisão. O pessoal de teste está elaborando os casos de teste, né, para usar no seu trabalho de teste do sistema, mas ao fazer essa elaboração de casos de teste, ela está também, a equipe de teste está revisando o trabalho de requisitos. Contagem de pontos de função. A mesma coisa, o pessoal de métricas, quando está medindo um projeto, usa a especificação de requisitos e também está fazendo um trabalho de revisão. Certamente vai identificar diversos problemas que o autor da especificação não percebeu. Então a ideia aqui é a gente garantir que a gente vai entregar a especificação para o cliente está bem feitinho, né? E aí sim o cliente vai fazer a validação, que é verificar se todos os requisitos que estão lá na especificação resolvem o problema dele, né? Satisfazem a sua necessidade de negócio. Então, validação de requisitos é algo que sempre envolve o cliente. A verificação é um trabalho interno, a equipe. Validação é algo que envolve o cliente. A gente pode falar de duas técnicas principais. Revisão, também. Falei de verificação, falo disso aqui em validação. Qual é a diferença? A diferença é que, se a revisão não envolve o cliente, trabalho é de verificação. Se a revisão envolve o cliente, o trabalho é de validação. E talvez a ferramenta mais eficaz de validação, que muita gente usa, são protótipos, né? Por que é mais eficaz? Porque é algo muito mais concreto para o cliente manipular e entender a proposta do que vai ser entregue do que ler um documento. Então, o protótipo é uma maneira do cliente visualizar os requisitos de forma mais concreta, usando ou interagindo, né? E nessa interação, várias falhas vão ser detectadas também. Bom, então, o que a gente queria mostrar aqui na apresentação é que requisitos são a chave do sucesso para os projetos. Se a gente pecar no trabalho de requisitos, a gente tem aí a evidência do PMI que metade dos projetos que fracassam são por causa de falhas nesse trabalho. E muita documentação, né? Documentação não é a mesma coisa que requisito, né? A gente viu a própria definição da E3E. Documentação é uma das partes, né, da definição de requisitos, e muita documentação também não significa um trabalho de requisitos melhor. Então, documentação detalhada nem sempre é um trabalho melhor de requisitos. Por exemplo, por que não é melhor? Porque é o custo-benefício. Se você gasta além do que precisava no projeto, né, para fazer algo, não foi a melhor resposta que você teve. Então, se eu poderia trabalhar com uma especificação menos detalhada, e além disso, é jogar dinheiro fora, é jogar tempo e recurso do projeto fora. E verificação e validação é algo que sempre tem que estar presente no processo, né? Eles podem falar, pô, mas a gente faz isso, a gente faz protótipo e tudo, né? Validação é muito difícil não ter, né?
não fazer. Sempre tem a parte final envolvendo o cliente. Agora, muita gente não faz o trabalho de verificação, né? Deixa a especificação de requisitos andar na esteira do projeto e aí vai estourar os problemas de especificação de requisitos na mão do pessoal de testes, na mão do pessoal de métricas, na mão do desenvolvedor. E aí é muito mais caro consertar esses problemas, porque um monte de coisa já foi trabalhada e vai ter que ser retrabalhada nesse meio tempo em que esses erros, né, seguiram adiante no projeto. E a ideia é projetos de qualidade começam com requisitos de qualidade. Então, agradeço a atenção de todo mundo e agora estou à disposição aí para qualquer dúvida, pergunta. Então aí a pergunta, ó, rapidinho é da Fernanda. A gente está gravando a palestra, a ideia é publicar o vídeo da palestra, depois eu mando um e-mail para vocês, só não... Vou ver depois como é que ficou a gravação, né? Espero que tenha corrido tudo bem. O Felipe pergunta como manter a documentação atualizada de forma prática e leve após o projeto se tornar um produto. Ah, bacana essa pergunta. Muita gente tem essa... A gente costuma falar isso também no curso nosso de requisitos. Muita gente faz um trabalho bacana de requisitos no projeto de desenvolvimento. O projeto finalizou, foi entregue, aquele sistema, depois que foi instalado, virou um sistema legado. E toda aquela especificação que foi produzida é deixada de lado. E aí, em pouco tempo, aquele sistema que nasceu bem documentado, agora virou um sistema legado que ninguém sabe o que faz, né? Então, uma das coisas que a gente comenta no trabalho, no curso, né, de requisitos nossos, aí esse pedacinho da apresentação é só uma partezinha do curso, né? Na gestão de requisitos, uma preocupação nossa é em usar o trabalho, tratar o requisito com um ciclo de vida igual ao do produto, não igual ao do projeto. Então, o requisito, a especificação de requisitos, não morre com o projeto. Ela continua a existir enquanto o produto existir, porque o requisito ele representa conhecimento. Então, a empresa ela tem que ter uma política de valorização disso, porque isso significa uma gestão de conhecimento, reter o conhecimento. Se você não faz isso, depois você vai ter que perder tempo desnecessário na manutenção do sistema, vai ter que pagar para alguém redocumentar o sistema, ou vai ter dificuldade em fazer as manutenções do sistema. Então, a gente tem clientes que fazem isso, tá? Tem produto rodando, né? O produto tem a sua especificação tratada como um ativo que caminha junto com o produto. Então, o produto vai sofrer uma manutenção, vou mexer aqui em determinada tela, o caso de uso é atualizado. Agora, para fazer isso de forma barata e rápida, a gente tem que saber o nível de detalhe que a gente está trabalhando. Nem sempre toda a especificação que a gente trabalhou no projeto de desenvolvimento precisa fazer parte para a vida do produto. Então, pode ser menos coisas, fica mais fácil de manter. Assim, difícil responder de maneira mais específica, falando só no plano da hipótese. Eu não sei se eu consegui responder. Deixa eu ver aqui a pergunta. A gravação vai ser publicada, o PPT também, tá? A gente vai botar no nosso site. Deixa eu ver outra pergunta aqui. O chat está rolando aqui. Renan,
exatamente. A especificação de requisitos, é, o trabalho da engenharia de requisitos envolve também a gestão de requisitos. Na pergunta do Renan é: você concorda que tão importante quanto a produção dos requisitos é a gestão de requisitos? É isso aí. Estou plenamente de acordo. Tá? E, na verdade, não dá para separar. Você falar de elicitação, análise de requisitos e não falar de gestão. São três coisas que caminham amarradas. Você não faz em separado, na verdade. As três acontecem quase sempre, estão acontecendo juntas. Uma ferramenta eficiente para escrever requisitos, onde podemos fazer rastreabilidade. A rastreabilidade é, é algo que a gente implementa na prática com o auxílio de uma ferramenta própria. Né? Usar um Office, Excel para fazer isso aí não fica, loucura. Né? Só se a gente tem um projetinho com poucos requisitos. Aí dá até para se aventurar, mas se o projetinho tem poucos requisitos, a rastreabilidade às vezes não faz nem muita diferença em termos de benefício. Ela, ela, ela traz mais benefícios quando a gente tem um volume bem maior de requisitos no projeto. Aí tem ferramentas no mercado, todas as ferramentas que fazem a gestão de requisitos têm esse recurso, né? Que eu, que eu me lembro assim, cabeças que eu conheço, tem esse recurso aí da rastreabilidade. Não lembro de nenhuma free, né, para falar. Sim, o Rodrigo pergunta de indicação de livros, materiais. Eu gosto muito do que o Babok fala. O Babok, que eu citei ali, que é o Guia de Conhecimento da Análise de Negócios, que é o Business Analysis Body of Knowledge. A análise de negócio é um conceito mais amplo que a engenharia de requisitos. A engenharia de requisitos está ali dentro, mas o Babok fez um trabalho bem legal de consolidar o que muitos autores de engenharia de software, de requisitos, publicaram. Então, e ele tem também uma terminologia quase igual à do PMBOK, na definição dos tipos de requisitos. Então, se for falar de uma recomendação, o Babok, mas livros aqui como o do Carl Wiggers, que também é um autor aí bacana, tem uns 3 livros que ele publicou sobre requisitos, que são bem interessantes, a literatura aí fácil de ler e bastante útil também. Deixa eu ver aqui mais alguém. A norma I3E. Tá. O Renan está falando do Software Engineering Body of Knowledge. Né? Veja, o BOK de engenharia de software, o BOK de gestão de projetos, o BOK de análise de negócio, abordam conceitos distintos que têm interseção. Por exemplo, se a gente for ler no BOK de engenharia de software, vai ter lá uma seção, um capítulo sobre requisitos. Mas vai falar de outras disciplinas de desenvolvimento que também são o processo de desenvolvimento como um todo. Né? O PMBOK vai falar dos processos relativos à gestão de projeto. E o Babok fala de análise de negócio, que é algo que acontece antes, né? Antes, durante e depois de projetos. Tem uma interseção entre os três, que é a materialização do projeto. Né? O Software Engineering Body of Knowledge fala especificamente de projetos de software, ciclo de vida. O PMBOK é genérico para projetos como um todo. O Babok entra um pouquinho, tem um gancho aí com a parte de projetos. Agora,
essa norma da I3E que eu citei, de qualidades, né, de especificação de requisitos, ela é referenciada pelo BABOC, também no Software Engineering Body of Knowledge. Então, que eu me lembro assim, onde eu pesquisei, todo mundo usa a I3E como referência de qualidade em requisitos. Vou ver mais uma perguntinha aqui. Tá, isso aqui não me perdi. Sibeli, aplicar métricas voltadas para a especificação de requisitos durante os processos de engenharia de requisitos é uma forma eficiente de garantir qualidade. De certa forma, sim, né? Se a gente falou, por exemplo, uma métrica que a gente citou aí no começo foi 20% dos defeitos têm sua origem no trabalho de requisitos. Essa é uma métrica que pode orientar aí a avaliar o desempenho da disciplina de requisitos, né, que está acontecendo na empresa. Então, se eu, a partir dos defeitos que o projeto manifesta, rastreia a origem dos defeitos, eu tenho como quantificar quantos defeitos surgiram no trabalho de requisitos e isso servir como uma métrica para avaliar o quão bem a minha equipe está caminhando nesse trabalho. Se tem um volume alto de defeitos já na origem, né, de requisitos, tem que tomar alguma ação corretiva, treinar a equipe, mudar alguma ferramenta, metodologia, técnica, ou até mudar a gente da equipe, né, trazer gente mais experiente, não sei. Aí os fatores que influenciam nisso aí são bastante variados. Rodrigo, um requisito está ligado diretamente a uma regra de negócio, mas um requisito de software não pode estar atrelado a mais de uma regra de negócio. Essa dúvida do Rodrigo. Veja, regra de negócio e requisito é uma dúvida que muita gente tem. A regra de negócio é uma condição que tem que ser satisfeita, mas que não depende de software, é uma definição do negócio. Então, por isso que recebe esse nome, regra de negócio. Não depende de software. Então, por exemplo, na minha empresa, o dono definiu que não se vende fiado. Isso é uma regra de negócio. Uma empresa pode ter computador e sistema, ou pode operar sem sistema nenhum, mas a regra de negócio existe. O requisito de software vai existir quando o software existir, e se o software existe, o requisito dele tem que respeitar a regra de negócio. Tá? Eu posso ter várias funcionalidades do software, né, que são requisitos dele, que tem implementada as mesmas regras de negócio. Posso ter uma regra de negócio. Pode acontecer de tudo, né? Não existe uma regra aí nesse depara das coisas. Deixa eu ver aqui, outra dúvida. Tá. Felipe, se tem um modelo descritivo para definir requisitos, um título, uma descrição. Aí depende de qual é a técnica de especificação de requisitos que a gente está usando. Então, eu posso descrever requisitos através de história de usuário, posso descrever requisitos através de especificação de casos de uso, de sentenças. Então, a, a técnica que a gente usa é que vai dizer qual é o padrão da, 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 da escrita. Né? Deixa eu só responder mais rapidinho aqui para a gente não exceder demais o horário. Pergunta da Cíntia. É possível estabelecer uma relação. Cíntia, a sua pergunta está muito grande. Veja, a analista de requisitos pode fazer uma especificação.
É, tentando resumir a pergunta aqui, o analista de métricas pode fazer o trabalho de requisitos. Muitas empresas concentram essa responsabilidade numa mesma pessoa. E muitas vezes é até bom, porque se o analista de requisitos ele produz uma especificação e logo depois ele tem que contar os pontos de função, ele vai ter uma outra forma de verificar se o trabalho que ele fez está legal. Se ele tem dificuldade ao contar pontos de função, é porque a especificação de requisitos dele pecou em algum aspecto. Né? Tem várias empresas que o pessoal de requisitos também faz o trabalho de ponto de função. Não, Edilson, se requisita matéria-prima, por que eu deveria me preocupar em manter o requisito com boa manutenibilidade? Veja, Edilson, nessa questão da facilidade de mudança da especificação, como um critério de qualidade, eu não falei isso especificamente, que vai ajudar ou facilitar o trabalho de medição. Né? Para medição de pontos de função, a especificação de requisitos ser facilmente modificável, isso é irrelevante. O que é relevante é o cara que vai fazer a medição a partir da especificação, é que a especificação esteja consistente, clara, completa. Né? Então, para esse usuário da especificação, que é o cara de métricas, nem todas aquelas características de qualidade são relevantes. Eu falei isso de maneira mais geral. A Carla, peraí, Carla, eu peguei a pergunta da Carla aqui, então deixa eu responder por último a Carla aqui, deixa eu achar essa pergunta. Posso seguir a mesma metodologia para especificação de requisitos em sites? Eu não entendi, Carla. Você está falando o quê? Projetos web? Eu não entendi sua pergunta. Desculpa. Se puder reformular, eu tento responder. Vou só dar uma passadinha se for alguém para trás aqui. Bom, a gente vai disponibilizar então a gravação, o vídeo. Os meus contatos estão aqui, então qualquer dúvida que vocês quiserem, podem mandar aí por e-mail e eu tento responder. A gente vai ter um outro evento, então, aproveitar aqui também, a gente vai ter um outro webinar no dia 5 de novembro. A ideia é falar sobre entrevistas, né? A gente vai falar de como realizar entrevistas. Entrevista talvez seja até comum de licitação de requisitos. Vamos publicar no site hoje ou amanhã, né? 8 da noite, um formuláriozinho aí falando desse webinar. E a gente tem as turmas de requisitos ainda esse ano, que eu estou mostrando aqui. Quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, aí a gente fala de forma mais ampla no nosso curso de requisitos. E também não é só falar, é prática. É um curso que tem bastante exercício, prática, para tentar transformar esse conhecimento aí, é, tirar da teoria e botar na prática. Tá? É, eu vou pedir para quem ficou sem resposta, me manda por e-mail, né? Senão eu vou segurar aí demais quem falou que era de 19 às 20, já são quase 8h15. Aí me manda por e-mail que eu respondo por e-mail depois. Peço desculpas de não ter tempo aí de responder todo mundo. Tá? Então, obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos. E a gente espera encontrar com vocês em outras oportunidades. Né? Muito obrigado. Bom descanso. Boa noite.